Olá, esse é o JaCast. Para quem não passou por aqui antes, meu nome é Mirelle Hasselquist e o convidado de hoje é Celso Dornelles. Ele é joalheiro, designer, e eu gostaria que ele explicasse um pouco para a gente, né, sobre a profissão dele, inicialmente. Ele vai contar um pouquinho da história dele também, como ele veio parar na Casa Rui, onde eu o conheci, tá? E tive o prazer de conhecer o trabalho dele, que é encantador. E me conta muitas histórias. Aliás, eu descobri, talvez, e possivelmente com ele, que a joalheria ela pode contar história, é arte, e também é cultura, exatamente por isso, porque nos traz todo um relato, uma narrativa dos anos, né, e dos acontecimentos históricos. Então, bem-vindo, Celso Dornelles. Eu que agradeço o convite, tá? Para mim é um prazer estar aqui. Tá? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou designer de joias, sou joalheiro designer. Existe uma diferença entre ourives joalheiro e joalheiro designer. O ourives é aquele que praticamente só executa. O joalheiro é também um que vende as peças de um ourives. E o joalheiro design é aquele que, na verdade, como se diz no futebol, bate o corno e cabeceia. Tá? Ele faz o design, executa e também procura a sensibilidade do seu cliente. Então, a minha trajetória é assim, nos anos 70, como jovem, aos 21 anos, inventei de ir para a Europa. A escolhida não era, na verdade, a Itália, acabei indo para a Itália. Fui de navio, 15 dias de navio, foi maravilhoso, repetiria novamente. E lá, chegando lá, comecei, logicamente, a trabalhar com várias coisas. Aqui no Brasil eu trabalhei como designer, né, na parte de arquitetura. Tá? Primeiro desenho à mão livre e depois pranchas de projetos de arquiteto. Quando eu tentei fazer arquitetura, no último dias dos exames do vestibular, eu acabei indo para a Europa. Fiquei 25 anos nesse passeio, que foi um passeio que me durou... Passeio longo esse. E comecei trabalhando com desenho, tipo, eram gibis em que eu coloria ou dava sombra e tudo. Depois passei a trabalhar manual, fazendo algumas bolsas de abajur que não fiquei sabendo que acabavam no Rio de Janeiro, depois das minhas produções, e comecei na parte da joalheria com um joalheiro da Itália. Na verdade, um ourives, se poderia dizer, na qual eu comecei, ele me deu toda a parte de uma joalheria que eu ficava com as partes de conserto, reformas. E aí eu comecei a pensar também, fui nessa joalheria e digo, por que eu não poderia desenhar? Então eu concordei com eles que eles pegariam os clientes, convidariam e eu ia ali, desenhava e se executava uma joia exclusiva. Desde então, são 50 anos que eu faço joias exclusivas. Lógico, frequentei a Escola da Arte da Moeda, é uma escola na Itália que é onde são cunhados o dinheiro, as moedas romanas começaram, e ali eu tive a minha trajetória de incisão, gravação, relevo, e comecei a entender um pouco da história da joalheria. E fiz muito restauro de joias antigas. Muito bem. Eu conheci um pouco da tua arte, estou usando algumas peças hoje. Todo mundo vai ver no vídeo e nas fotos depois que nós vamos compartilhar. Mas eu achei interessante o teu processo criativo, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre algumas das tuas coleções, onde tu usaste, inclusive, materiais naturais, né, como o próprio pelo do cavalo, osso, e fizeste uma linda combinação desses elementos naturais com pedras, ou com ouro, ou com prata. E eu achei interessantíssimo e faz lembrar da própria história da joalheria, que é muito antiga, né? Nós temos, acho que as primeiras joias têm o quê? Mais de 100 mil anos. Sim, sim. Remontam a esses ossos que se usava como toda enfeite. A história enfim. Da joalheria praticamente vem das tombas, né? As tombas egípcias, romanas, etruscas.
É que a joalheria sempre foi considerada umas joias, por exemplo, com materiais nobres, ouro, prata. E, na verdade, depois dos anos 70, já com praticamente o hip chic, que se chamou, se desenvolveu bastante com o uso de alguns materiais alternativos, eu procurei também trabalhar com materiais alternativos. Sempre estou trabalhando com materiais assim de inovação, tanto com crina de cavalo, já fiz com crina de cavalo, com couro de jacaré, com osso, chifre. E agora a última coleção que eu tirei foi pedras no estado natural mesmo, trabalhando com pedras de rios, com pedras, com seixos, entende? Tá com uma coisa bem do nosso dia a dia, o que se encontra inclusive nas estradas, na rua, depois de uma patrola quando passa. Então eu acho bem interessante tu ter essas coisas no estado natural e também dar um pouco do teu, entende? Lapidar a sua parte de cima, não lapidar, ter ela lapidada em estado bruto também. Então eu usei esse tipo de artimanhas e por um artefato. E ficaram lindas. E elas acabam, como eu referi no começo, contando a história. Eu achei muito interessante um dia que nós tivemos no teu ateliê, tu mostraste, inclusive, uma peça na qual tu estavas trabalhando no restauro, e com uma pedra preta, e tu nos contaste um pouquinho sobre isso, né? Sobre a época das joias em materiais negros. Eu já fiz bastante restauro e continuo fazendo restauro. Agora, praticamente, estou restaurando uma peça sacra, tá? E também restaurei essa peça que você viste lá, que, na verdade, é um período da Inglaterra em que estava em luto. Então, o luto perdurou por 25 anos. E as joias começaram a ser todas elas em preto, inclusive com cabelos que eram feitos nos conventos também, e com materiais orgânicos, tá? Materiais de fósseis e muito ônix. E a joalheria, então, ela, para muitas pessoas, ela é algo assim absolutamente inalcançável. A gente sabe que o mercado mudou muito, enfim. O brasileiro em especial sempre valorizou muito o ouro, né? Ou exclusivamente o ouro, considerando como joia. Hoje nós temos assim muitas peças maravilhosas em prata, nós passamos a valorizar mais a prata. Já existem novos materiais como nióbio, enfim, que serão também parte do nosso futuro. Algumas peças vão desaparecer, né? Até pela mineração, enfim, a gente vai ter a tendência à extinção também, né, de algumas peças. Mas é isso, a joalheria vai contando a história. Então, a joalheria, assim, para muitas pessoas, é luxo. Né? Ela não é considerada um artigo que possa fazer parte, integrar a vida e ter um significado maior. Para mim, a joalheria ela pode ser integrada tanto no luxo, como no dia a dia, ou numa peça mais alternativa. Inclusive, o uso da própria plástico que a gente consegue reciclar já é uma coisa interessante. Eu agora, por exemplo, estou preparando uma coleção para junho, tá? Que vai ser junto a RS Moda, junto com uma empresa que está fazendo um reciclo de tecidos. Esse reciclo de tecidos eles transformam num polímero, esse polímero vão ser injetados, então eu vou desenhar, eu sempre desenhei minhas coleções na praia, então estou indo para a praia, então pretendo fazer essa coleção que a gente vai lançar em junho, com materiais recicláveis. Então nós vamos ter cada vez mais esse caminho do reciclo, da recuperação, dado mesmo a questão das minerações, que as minerações, o que está acontecendo, não são legalizadas, então isso aí causa muitos problemas. A prata teve uma alta muito grande, a prata sempre foi uma beleza. Ela é que antes era prata, somente prata, hoje a prata é agregada com outros materiais, inclusive o próprio osso, o próprio chifre, materiais naturais como coco, sementes, que eu, por exemplo, estive há tanto tempo atrás no Amazonas, que é a Ecojoias, e cada vez nós vamos ter mais Capim dourado. Ecojoias, sim.
Então, eu acho muito interessante e eu estou me enfiando um pouquinho nessa situação, porque eu acho uma situação importante para a joalheria. E eu procuro sempre trazer essa beleza, não tanto o luxo, mas a beleza, a conservação da beleza e um estilo diferenciado. Esse é meu forte. Uhum. A estética. E o mercado de consumo, ele também vai mudando, né, Celso? Nós temos aqui no mercado de consumo no passado, o importante era o produto, né? O produto final. Hoje nós queremos um produto que tenha história, que tenha ideologia e que tenha propósito, Sim. ou seja, nós compramos uma ideia. Sim. Como tu estás colocando aqui, por exemplo, no Amazonas, o capim dourado, ele tem uma importância, né, ideológica, ele tem uma importância quanto à preservação das comunidades indígenas para evitar os danos que as mineradoras causam eventualmente lá. Então, se compra, né, todo um processo criativo e se compra também uma história por trás que faça sentido, né? Que torne aquela joia... Um conceito que é próprio do habitat de cada região. Então, nós vamos ter conquistas assim, tipo de joias no seu habitat, joias do Nordeste, joias do Rio Grande do Sul, que não existia esse tipo de coisa. Como eram, por exemplo, feitas as joias dos escravos? Os escravos faziam muita joia em prata, só que eram proibidos a fazer joias, então eles enterravam essas joias. Então eu tive a oportunidade de restaurar uma joia antiga dos escravos brasileiros, tá? Dos africanos, dos negros, né? Que eu restaurei na Itália. E então eu tive a oportunidade de ver esse tipo de trabalho, que era um trabalho de valores, mas valor assim de vida, entende que eu quero te dizer? Sim, sim. Quando a gente compra essas ideias, e hoje nós falamos sobre grandes magazines, por exemplo, que utilizam o trabalho escravo, ou que tem algum processo que é danoso à natureza, e as pessoas não querem mais adquirir o produto independentemente de sua história, elas querem uma história por trás. Assim como as pessoas que têm joias querem ressignificar essas joias e dar um sentido atual. Sim, Né? justamente. Tem, por exemplo, uma das coisas que eu agora estou fazendo bastante é uma releitura das joias antigas, o que pessoas que querem aquela joia que era afetiva, tá? E que era da avó, da tia, da própria mãe, entende? Que querem reconquistar esse tipo de joias, então é uma releitura, um redesign mais adequado ao tempo, à modernidade, ao contemporâneo, entende? Que traz um pouquinho da história também de Da cada um pessoa, pouquinho do da passado pessoa. e um pouquinho do presente Sim, juntos. da pessoa. Quando eu casei, o meu marido trouxe as nossas alianças da Finlândia e ele trouxe as alianças que eram do pai e da mãe dele. Sim. E tinha os nomes deles dentro das joias. E nós pedimos para manter os nomes deles, inclusive, né? E só repará-las para que nós pudéssemos incluir os nossos nomes externamente, enfim, para os nossos tamanhos. Mas para a gente a importância vinculada a toda essa história. Né? Eu aos meus clientes eu estou dando uma parte gráfica sobre isso, tá? O passo a passo da joia, por exemplo, se tu me traz uma joia que era da tua avó, eu vou fotografar e eu vou dar um passo a passo e te entrego além do produto impresso todo o passo a passo do processo de criação. E aí tu tens mais do que um certificado, e sim a questão afetiva. Tu, no momento que tu cada vez olha aquela coisa, tu vai sempre lembrar e vai sempre ter um valor muito maior do que o objeto próprio que tu tens na mão, entende? Sim, tem um registro, né, Sim. da memória. E esse é o outro lado do teu trabalho, né? Que procuro sempre fazer tu isso. estás ensinando também pessoas comuns a aprenderem, né, esse ofício, ou pelo menos um pouco desse ofício. Eu acho que a joalheria, o cliente, tá, ele tem que entender todo o processo e toda a técnica. Não digo toda, mas ele tem que ser não mais um leigo, e sim uma pessoa que entenda do produto que ele está comprando, porque a joia sempre foi considerada
um bicho de 7 cabeças, entende? E que é misteriosa. Não, ela não tem um mistério, ela tem uma técnica que eu posso dizer para o cliente, se o seu ouro é assim, ele é ligado assim, ele se faz o produto, depois se lamina, depois se faz... Então em que o cliente entenda o que ele está adquirindo e ele tem uma cultura sobre isso, né? Fazendo parte do processo. Certo. Sendo parte importante do processo. Sim. E parece que o valor agregado é ainda maior. Adquire sim, ele tem um aumento maior, porque é o entendimento das coisas. É a mesma coisa que quando tu viaja e vai a vários museus ou vários locais, aí aquilo tu tem como memória e tem como informação, e a informação é um sentido melhor das coisas, de entendimento. Uhum. Celso, e como é que vieste parar no Brasil? Bom, de volta. Foram lá 25 anos de passeio pela Itália, Roma, que é maravilhosa, e aí voltaste para o Brasil. Vai me emocionar um pouquinho. Bom, é o seguinte, quando na Itália eu acabei conhecendo, quer dizer, o que foi? Num casamento eu fazia as alianças, na qual hoje minha mulher, ela se encontrava naquele casamento porque a noiva era professora de português no consulado. E acabou que no final da festa, um amigo delas, vem aqui, eu quero te apresentar um gaúcho, e a gente se apresentou, deu um cartão e aquilo sumiu. Sumiu 6 meses e depois aconteceu que nos encontramos novamente porque ela estava produzindo joias que o Rui desenhava, e quem controlava, fazia toda a administração dessas joias era a Maria Paula, a qual ela me pede, lembrou, eu conheci fulano, queria adquirir uma balança de precisão, certo? Eu indiquei, ela foi procurar a balança, passou-se mais 4, 5 meses e ela veio me agradecer. E aí eu já estava na questão de separação, ela também, e ela me disse, quem sabe a gente se encontra para... Eu digo, não, vamos jantar junto. E eu preparei uma janta maravilhosa para ela, então hoje a gente está junto. Ela veio para o Brasil e eu vim atrás dela e a gente começou toda uma história, e são 30 anos, quase 27 anos que a gente está junto. Nossa, pegou ela pelo estômago. Não, mas assim, a gente se achou, na verdade. Se achou. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Temos muitas coisas em comum, entende? Lógico, ela... E aí, casualmente, ela sendo filha do Rui, eu também entrei nessa parte da questão de arte. Ele era na arte da costura, eu na arte das joias. Ele fazia também as costuras, altas costuras, e eu acabei fazendo joias para esses clientes dele. Tá? E a coisa foi indo, e eu abri meu ateliê na frente, por incrível que pareça, encontrei um ateliê que era na frente do ateliê dele, não que a gente procurasse ali na frente, mas encontramos um na frente. E hoje, com o falecimento dele, a gente acabou vindo para casa, que essa casa tem também uma história, e a gente quer conservar essa história e conservar o seu legado. Então a gente está ali tentando, que a casa se transformou num tipo de um co-work, tá? Em que a gente quer preservar a cultura, o design, a moda, em geral, a arte, né? É um resgate da memória do Rui também, que fez história. Sim. Na moda. Ele era uma pessoa maravilhosa. E que me surpreendeu com os quadros dele quando eu visitei o ateliê, que eu não conhecia. Né? Eu confesso a minha ignorância, assim. Lembrar dele me emociona bastante. Eu fiquei impressionada com o talento dele, que, claro, todo mundo já conhecia, né, através da moda, mas vendo os quadros e com o significado da casa. Sim. Né? Como a memória ela vai se perdendo, especialmente no Brasil, a gente não tem
essa tradição de resgate e de preservação. E foi muito bonito ver a casa dele preservada e, mais do que isso, valorizada e com novas atividades, também ligadas à criação. A criação. A gente está tentando resgatar tudo novamente. Agora já tivemos ali dentro da casa um ensaio de filme, apresentação de TV, uma exposição de um pernambucano na arte de madeira de reciclagem. Agora, talvez a gente vá ter, a parte em meados de março, um leilão com Gasparotto, entende? Com peças antigas. Querido Gasparotto. Então, a gente está tentando resgatar também uma memória da casa, uma memória da cultura e renovar essa questão de tu ter também um ambiente que tu possa chegar, conversar, falar de arte. Um espaço criativo. Um espaço criativo. Então, se eu bem entendi, tu deste um sentido à tua vida ali através do amor. Sim. Não, é lógico. Ali é um ninho. É um ninho bacana. E a arte, para vocês também, pelo que eu vi, né, é uma cola importante aí nessa relação. Sim, esse espaço criativo comum. Sim, porque quem cuida praticamente, quem começou toda a parte da casa foi minha enteada, que ela é produtora cultural. Então ela tentou resgatar e organizou tudo. No momento que ela organizou, ela foi para a Europa, hoje ela está lá trabalhando nessa área, e nós ficamos com essa finalidade de dar continuação. Eu fiquei na parte da frente, que é praticamente a vitrine, que é onde era o prêt-à-porter. Então, e a minha mulher, ela faz pesquisa de cidadania italiana, então a gente sempre trabalhamos juntos, então a gente está dando continuidade e trabalhando de uma mesma maneira como a gente trabalhava em outro escritório, mas com um valor bem maior e bem melhor, e tentando levantar uma questão cultural para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, que a gente acha interessante. E cuidar das próprias raízes também, né? Também. Na verdade, é uma continuidade. Né? Não só da memória do Rui, mas também nós falamos de ressignificar joias, mas é ressignificar essa memória também. Sim. Os tempos mudam, né? Bom, muita produção moderna pode vir ali da Casa Rui agora, né? Mas também lembrando esse caminho da história, né? Como se chegou até aqui. Eu vi as peças do Rui, as roupas ali, e até gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque nós falamos um pouco sobre memória em relação a isso. Existe um acervo bonito ali, importante. Tem um acervo enorme, com uma quantidade assim enorme de conteúdo, tanto no conteúdo de roupas, tá? Como conteúdo histórico, como conteúdo de modelagem, e em que a minha sogra conservou por todo o tempo. Ela sempre cuidou da parte de conservação de todo o período dele, desde dos desenhos, toda a parte da mídia, toda a parte de comunicação, tem todas as revistas, todos os desenhos dele. Então, isso aí, na verdade, a gente tentou, tá? Nós tivemos a aprovação da Lei Rouanet, tá? Mas a Lei Rouanet, ela contempla de acordo com os impostos, tá? E nós não tivemos a sorte de ter alguém que se ocupasse disso e criasse um Instituto Rui. As universidades também, a gente ofereceu algumas universidades, algumas interessadas, como tu disseste, a cultura no Rio Grande do Sul, ela é bem fraca, né? Podemos dizer até inclusive no Brasil, tem um interesse muito menor do que qualquer país da Europa, inclusive não precisa ir muito longe, nem na Europa, a própria Argentina, Buenos Aires, tem uma, como é que eu posso dizer,
tem um interesse maior pela cultura, tá? Talvez por uma questão de que o argentino foi colonizado pelos ingleses, entende? Então ele tem um poder assim de vida e de conhecimento bem maior do que o nosso. E o Rio Grande do Sul, você sabe, né? Ele tá saindo fora das questões culturais. Então tem que ter novamente um resgate dessa cultura. Os próprios museus hoje em Porto Alegre estão se recuperando, que é uma coisa importante. O Museu de São Pedro, o Teatro São Pedro, o museu que o Santander recuperou toda essa parte. O Teatro São Pedro, ele, infelizmente por um lado e felizmente por outro, ele dependeu de uma pessoa, sempre, né? Sempre, como diz a minha sogra, Eva tudo Sofer depende de uma pessoa. Se a pessoa abraça uma coisa e funciona, como a Eva Sofer abraçou, levantou aquele teatro que é maravilhoso, hoje tem já está se ampliando. Foi uma vida dedicada para o Teatro São Pedro e, na realidade, dependeu exclusivamente do empenho dessa pessoa, porque se dependesse de fundações, instituições ou do investimento do poder público, talvez não teríamos mais o Teatro São Pedro. Tudo é empenho de uma pessoa, certo? Lógico que se nós tivermos uma política que apoie favorável, melhor ainda, né? Hoje talvez agora se concretize um pouco, entende? Com a cultura que está se retomando novamente. E essa é uma discussão que eu sempre trago aqui, principalmente quando eu falo com artistas, e tu és um artista. Depois vamos falar um pouquinho sobre os teus processos criativos também. É sobre a popularização da arte. Eu uso como exemplo aqui porque foi o mais, vamos dizer assim, é o exemplo acho que mais conhecido, mais acessível para quem nos ouve, que é o Romero Brito. Tá? Em geral, ele é muito criticado, exatamente porque hoje nós temos a canequinha do Romero Brito, o lenço do Romero Brito, enfim, se popularizou de uma maneira que assim tem o cartazinho. Né? Algumas pessoas dizem que ele não é um artista, que não pode ser considerado artista, que é um lixo, né? Esse tipo de expressão, e outras dizem que foi muito importante porque chegou às mãos de pessoas que talvez jamais teriam acesso à arte, foi uma maneira de levar uma expressão artística às mãos dessas pessoas. Eu acho que isso se aplica a tudo, se aplica a um quadro, se aplica a uma escultura, se aplica a um filme, né? A novela não deixa de ser uma versão mais popular e mais acessível a um consumidor que talvez não tenha o mesmo conhecimento para um filme erudito, por exemplo. Né? E isso se aplica à joalheria também. Sim, eu acho que assim, ó, eu não critico Brito, tá? Porque eu acho que todo e qualquer indivíduo acabou sendo um Brito, porque ele não é que popularizou, ele deu acesso, tá, à arte. Então, é como tu dar acesso ao artesanato. Tá? É lógico que nós temos uma necessidade de enriquecer, isso sim. Tá? O artesanato ele é considerado uma coisa pobre, e, na verdade, ele é uma coisa rica. Ele é muito rico. O artesanato não se dá um valor a esse artesanato e não se constrói algo junto a esse artesanato. Que é a parte criativa, certo? Então, o que eu digo? Quando tu faz alguma produção, quando, por exemplo, eu fiz a produção na área com crina de cavalo, é lógico que eu procurei os artesãos, esses artesãos eram de São Borja, tá? E eles trabalhavam a crina. E a primeira coisa que ela me disse foi: o que eu tenho que fazer para o senhor? Não. Você tem a sua arte. Entende? Você tem que fazer o que você faz. Se você trabalha com cesto, sabe fazer o cesto. Se você trabalha com borrachas, você sabe fazer a borracha. Se você trabalha com couros, você sabe fazer aquilo. Então, aí é unir as artes. Isso sim, unir as artes da joalheria com o artesanato, que é aquilo que a gente estava falando antes
do alternativo, mas do alternativo criativo coletivo, que é bem diferente, que é o que o Brito fez. O Brito fez a questão do coletivo, certo? Agregou a sua arte, que era mais a arte das cores, na verdade, que ele tem um domínio da cor, então isso ele passou para esse público, que era um público que talvez não tinha noção que o lilás fica muito bem com o verde, entende? O laranja fica bem com uma cor mais quente, mais delicada, e assim por diante. Então, eu acho que o artesanato ele tem que ser enriquecido. E a joalheria, ela tem também uma função, para mim, no meu modo de pensar, uma função em dar, tá, continuidade a um artesanato rico, certo? Porque eu não faço mais nada do que ser um artesão. Sou um joalheiro, mas eu sou um artesão. Um artesão que tem um domínio das mãos e que tem um domínio do material. Então, esse artesão, ele precisa enriquecer, ele precisa de conhecimento. Então, o que tu tem que passar? Eu dou aula de joalheria, tá? Eu tenho um curso de joalheria, um curso particular, em que eu procuro, tá? Em que o meu aluno tire fora aquilo que ele tem de vontade, de gosto, porque não existe uma pessoa que não sabe nada, não existe uma pessoa que não saiba riscar, não existe uma pessoa que não tenha, aquilo eu gosto, que maravilha. Então, essa maravilha é que ela tem que tirar fora, que é o caso que tu falaste, o Brito não fez nada, não, ele coletivizou essa arte, que é aquilo que eu procuro fazer. Não, e eu vejo dessa forma em relação ao Brito. Eu estive na galeria dele e ele tem obras exclusivas, mas também tem esse lado mais popular, e eu achei extremamente positivo porque alcançou algumas pessoas que talvez jamais teriam acesso, teriam condições de ir naquela galeria, por exemplo, o que me parece extremamente válido. E aí nós vamos falar sobre outra coisa, que é essa busca o artigo de luxo exclusivo, do exclusivo. Sim. Nós temos que quanto mais luxo nós falamos, quanto maior o poder aquisitivo, mais as pessoas buscam essa peça que ninguém tem, esse lugar paradisíaco que ninguém foi ainda, o inatingível. Sim. E o inatingível, em algum momento, ele se populariza, em algum momento ele se coletiviza. O exclusivo, ele está no singular, né? Entende? Então, ele é uma coisa especial. E me parece que volta para a ideia do artesanato um pouco. Sim, sim. Inevitavelmente, o exclusivo, ele passa... nós vamos procurar o luxo não mais exatamente no valor, por exemplo, do ouro, mas no fato de ser singular, exatamente por ser feito à mão, por ter aquela marca. Eu adoro essas joias que tem aquelas marcas assim da confecção, e que a gente percebe ali o trabalho do artesão. Eu acho fantástico. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo, tá, que algumas joalherias europeias, tá, uma me parece que é a Tiffany, estão fazendo um concurso, tá, de recuperação de artesanatos. Por quê? Porque esse artesanato na Europa está fugindo, está acabando, está sendo em extinção. Então, eles estão tentando, tá, fazer som com prêmios, tá, tentando recuperar o artesanato, porque, na verdade, a própria joalheria, ela morreria se não tivesse esse tipo de artesão que tem a finalidade de criar coisas com, inclusive, alternativos, que é o pedido de hoje, a evolução do palpável, daquilo que é luxo, mas é um luxo, como tu disseste, que tem valor afetivo, entende? Então, que pode ser
uma semente, que pode ser um tecido, que pode ser um... Então, existe hoje, tá? Então, são 2 concursos, um me parece da Tiffany e o outro eu não lembro agora de quem que é, mas estão tentando recuperar e com prêmios maravilhosos. E é luxuoso exatamente por ter essa alma ali, né? Esse Sim. algo mais, por ter essa presença, como tu disseste, algo que cada um tem. Tu me mostraste algumas peças tuas, essas de crina de cavalo eu adorei, mas tu me mostraste umas também que eram ligadas assim aos órgãos sexuais e eu Sim. achei interessantíssimas. É que a pesquisa, por exemplo, eu sempre, quando fiz sempre joias, eu nunca entrei na questão tendência. Tá? Eu não procuro tendência. Eu posso procurar motivos, certo? Exemplos. Como tu pode pegar corpos, como tu pode pegar símbolos, como tu pode pegar coisas fictícias, fetiches, uma série de coisas tu pode usar como elemento para tu criar. Eu procuro sempre, não vou a feiras, vou a algumas palestras para me inteirar da situação em geral, mas eu não uso a minha joia como tendência, eu não procuro estar na tendência, né? E sim procurar criar coisas que eu chamo de inovação, tá? E pegar um elemento, esse elemento pode ser o sexo, tá? Que ali é um anel que eu representei os 2 sexos em um só. Eu tenho um outro anel que eu represento o corpo, que tem um bumbum, que tem e assim por diante. Pode ser a água, por exemplo. Tá? Tenho também um colar que me representa toda uma queda d'água. Então, são elementos que tu tem naturais e que tu procura fantasiar em forma de joias. Tá? Como pode ser como posso te dizer, tu pegar ver um inseto, certo? E pegar somente um detalhe desse inseto, entende? Que é importante, que representa todo ele. Por exemplo, se for, tanto assim para a gente dizer, um sapinho, por exemplo. Quando ele alonga a perna, aquilo é maravilhoso de tu fazer uma coisa daquilo, entende? Então, esses detalhes que são importantes para mim, no meu modo de criar. Então, o teu processo de criação também na realidade, tirar um pouco aí de dentro de ti mesmo. Tu tens referências, não tendências, quer dizer, estás atualizado com o mercado, mas tu trabalhas para ti, para exercício da tua criatividade. Exercício da minha criatividade, procurando também colocar o teu prazer, certo? É lógico que quando eu tenho um contato com o cliente, primeiro eu gosto, se eu não conseguir falar com o cliente, eu gostaria de ver pelo menos uma fotografia, entende? Então, no momento que eu consigo conversar com esse cliente, eu consigo, a joalheria é praticamente como um psicólogo, tá? Entende? Ele consegue entender o desejo de um cliente, o que ele quer, e nem pensando na questão de poder aquisitivo, entende? Mas sim do qual é a ideia que ele tem dessa joia, o que vai representar, qual é o sentimento que ela tem, o que eu posso motivar em uma joia que te alegre, que te deixe feliz, entende? Então são coisas que tu vê na pessoa. Eu adoro pedra. Eu gosto de metal em volume. Entende? Então essa mesmo feedback que essa pessoa te deu é que te faz criar, é que te faz fazer joias no teu estilo
mas para aquela pessoa. É como uma alta costura, entende? Eu coloco nesse mesmo sentido. Na realidade, como tu colocaste ali, né, uma relação, falaste sobre o psicólogo como exemplo, mas é que eu acho que o psicólogo, o terapeuta, ele precisa desse vínculo. Sim. Sem o vínculo com o paciente, ele não faz nada. Então, tu precisa estipular esse vínculo, que não é o que vai determinar a tua joia, mas ele vai ser parte. Sim. Né, no momento que eu não tenho vínculo, eu procuro, então, aí fazer uma coisa que esteja naquele momento exato de construção e de evolução que nós estamos vivendo. Tá? Por exemplo, o caso dessas pedras naturais que eu peguei no estado natural, era um momento que a gente estava, um momento que a gente tem a necessidade de ter algo nosso palpável. Era bem no período da pandemia e eu comecei com isso, entende? É aquilo que a gente quer como metamorfose, entende? E é interessante porque existe esse retorno ao artesanato, quanto mais tecnológicos ficamos, Sim. quanto mais nos modernizamos, mais sentimos essa necessidade, eu sei que ela é uma necessidade ancestral, né? É uma manifestação dessa busca, né, pelo passado, não sei se pode dizer passado, mas de ver essa coisa nas mãos ali do artesão. Eu sou muito raiz nessas questões. Então. Eu visitei a Amsterdã Sauer, Sim. original, e eles fazem questão de mostrar os artesãos e de ter tem todo um espaço para visitar, para exatamente assistir a todo o processo, pela importância e para valorizar o profissional. Um dia desses eu comprei uma sapatilha, eu lembro que ela veio para mim e veio assim com um bilhetinho, com uma foto, né, e com uma pequena biografia. Disse, olha, essa sapatilha foi feita à mão por este sapateiro, etc, etc, etc. Eu achei o máximo, porque a gente tem um ser humano do outro lado, né, com um trabalho valorizado, que né, é um trabalho artesanal também. E eu acho que, assim como tu queres conhecer o teu cliente, tu traz isso para a gente também, né? A gente poder te ver, acompanhar o teu processo, também estabelecer esse vínculo, entender e valorizar esse trabalho. Sim. É que a joalheria, ela sempre foi assim considerada a não alcance das pessoas, certo? E ela é ao alcance. Inclusive, eu digo que o meu curso de joalheria, de joalheria básica, que é um curso particular, eu digo que é uma técnica. E eu divido em três a 4 processos. E esses processos eu consigo dar a um aluno em 40 horas e eu tenho certeza que ela vai fazer joias. Entende? Porque é técnica, é uma questão técnica de como tu vai trabalhar com a serra, de como tu vai trabalhar com a lima, de como tu vai trabalhar com a solda, de como tu vai ter um acabamento. Então, e depois a criatividade, é lógico, é da própria pessoa. E a aquisição da peça também, desculpa te interromper, mas a aquisição da peça, a gente também tem essa ideia de que a joalheria, ou joalharia, como se dizia antigamente, né, para os europeus, de que ela é inacessível para o cidadão comum, especialmente no momento em que nós vivemos no Brasil. Eu acho importante que todo o trabalho, seja de qual artista ou do joalheiro, que ele esteja conectado às realidades sociais também. E nós temos, hoje, peças muito acessíveis, como o capim dourado, por exemplo, né, que são artesanalmente feitas e a joalheria ela pode chegar também a pessoas que talvez não vão ter a condição de pagar uma peça em ouro. Mas elas podem ter uma peça exclusiva. Eu vejo agora, por exemplo, que estando na vitrine, que eu estou diretamente na vitrine, que eu estou com a minha banca direto, então eu vejo o público. E eu lembro, assim, quando eu cheguei no Brasil em 96, nos anos 2000, 2001, 2002, as joalherias eram completamente fechadas, né? Então, quem começou a joalheria aberta foi a própria Gaster, em que tu tinha acesso, entrava diretamente, tu circulava como qualquer loja, que antes não era. Às vezes até dupla porta, essas coisas.
E começou esse tipo de joalheria. Depois e a exposição das peças. depois veio a Vivara, e aí começou a ter um tipo de... Lógico, era uma questão também de segurança, né? Então, eu hoje vejo, por exemplo, estando na vitrine, as pessoas que interagem através de um vidro, entende? Que lindo, isso aqui, tente. Então, vem esse tipo de curiosidade e ele bem diretamente no ateliê e entra, às vezes nem por questões de adquirir, mas sim de ter conhecimento. Eu dou atenção para toda a parte de conhecimento, porque eu acho interessante que todo mundo conheça aquele tipo de trabalho. A máquina, as próprias máquinas de Adão, e são máquinas que são normais, uma prensa, isso, aquilo, não são coisas modernas, então isso também chama atenção. Tá? Celso, qual é o sentido da vida? Hã? Qual é o sentido da vida? Olha, o sentido da vida, eu penso assim, que tu tem que dar aos outros. Certo? Tentar dar aos outros, não digo que a gente tenha que dar, mas tentar dar aos outros em maneira de receber uma, não recompensa, mas uma finalidade do que tu está vivendo e do teu ser próprio. Esse é o meu modo de ver. E no teu trabalho, tu consegue compatibilizar isso? Eu sempre faço essa pergunta porque eu até fiz para um promotor de justiça que esteve aqui com a gente, porque nem sempre é fácil, né? Normalmente, no Brasil, quando a gente pergunta assim, o que é que tu faz? A pessoa imediatamente responde qual é o trabalho, né? Sim. O que ela faz. Mas a gente vai para a Europa e, geralmente, quando a gente pergunta o que tu faz, a pessoa responde o que dá prazer. Sim. Né? Ou o que dá sentido, como nós estamos falando aqui. Tu conseguiste unir na tua profissão hoje, no teu trabalho, essas duas questões? Sim. Porque eu primeiro me dou prazer e depois eu vou trabalhar. Se eu tiver que fazer uma coisa para ti, eu já faço com prazer. Porque aquele tipo de trabalho que eu escolhi é uma coisa que eu quero. Ele é relaxante, expressivo, desestressa e dá prazer, alegria e felicidade a outras pessoas, quanto a mim que estou trabalhando, porque eu vejo nascer aquele objeto. No momento que eu vejo nascer aquele objeto, eu estou entregando uma coisa que eu adoro, que eu faço com prazer. Esse é o meu modo de pensar. Tua energia está ali também. Energia não está ali dentro. Ela está totalmente ali dentro. Mas eu consigo transportar a tua energia dentro do meu trabalho. Por isso que, quando a gente fala assim de artesanato, tá? O artesanato, ele vem da palavra artista, certo? É arte, artesanato, a parte da arte. Então, a joalheria é um artesanato rico, somente porque trabalhou com materiais nobres. Mas hoje não é mais assim, materiais nobres. Materiais em geral. Tu tem que trabalhar materiais em geral. Todos. Eu tenho alguns projetos assim meus, que não são para nada, que coisas guardadas, tampa de shampoo, tá? Algumas tampas de garrafa, alguns objetos em vidros, tá? Que eu ainda, além de tudo isso, eu brinco e tenho como coisas minhas, para ver como é que funciona, o que é uma taça quebrada, fazer um pedestal interno no centro com prata, para tomar aquele vinho com aquele objeto feito à mão. Então são coisas que eu brinco. E a joia, para alguns, ela é um objeto estético, né? A preocupação é tão somente estética. Para outros é um objeto de poder, é como mostrar o poder e a capacidade,
aquisitivo, o status dentro, e isso desde os tempos primordiais, o status, né, dentro da sua sociedade, do seu pequeno cosmos, e para outros é um manifesto, né, é uma expressão. Os valores das joias, é lógico, desde dos tempos remotos, né? Ele sempre foi um valor de poder, de energia, de espiritualidade, de prazer. E hoje eu acho que se repete isso também na místico, alquimia. Se repete tudo isso, tanto na joalheria como no artesanato, quanto na arte, na escultura, no trabalhar com madeira, até no divertir-se, entende? Eu acho que deveria ter esse contexto, que é o contexto de aquisição do ser humano em conquista da vida, de tu ter poder, energia, espiritualidade, que hoje a gente procura tudo isso, né? Que hoje a gente consegue entender o teu próprio ser, entende? E te comportar não agressivamente, com vontade para os outros. Então, esse eu acho que é um poder que todos nós adquirimos com o correr da vida. Né? E a joia vai acompanhando, né, todos esses momentos evolutivos. E eu vejo isso, eu vejo um retorno que talvez não deixe de ser um retorno a nós mesmos, né? A nossa própria é um encontro contigo mesmo. Por que as pessoas também vão ali fazer joias contigo, né? Elas querem estar próximas de si mesmas. E às vezes me parece que é difícil, porque alguém vai chegar e vai querer exatamente agradar, como tu disseste, seguir a tendência. Mas o que se faz? Mas o que eu devo fazer? Eu procuro sempre, eu não tenho nada no meu ateliê de revista em que as pessoas possam ver. Posso ter livros de histórias, história de joias, história da arte, história de peças antigas, egípcias, romanas, mas a revista eu olho por olhar, tá? Porque é uma coisa que tu tem que seguir, mas eu não gosto que um cliente comece a ver. Como a mesma coisa, quando eu dou aula, eu digo para minhas alunas, não vão na internet, não procurem. Isso aí vai te causar uma confusão, muita informação, e tu tem que ter uma informação tua, autêntica tua, que tu tenha que tirar de dentro de ti. Pode olhar, mas não demais, não vai te influenciar. Tu tá fazendo um anel, vai lá, eu vou na internet, vou ver, te confunde as ideias completamente, tá? Te confunde. Criar um objeto é tu desenhar aquilo que tu tem conhecimento. As tuas linhas curvas, as tuas linhas retas, as tuas linhas côncavas, as tuas linhas de tudo que é jeito que tu tem. E também o teu conhecimento da arte, da cultura, dos teus próprios brinquedos de infância, você entende? Que foram importantes. Então, ali tu consegue tirar coisas melhores do que tu fazer uma busca da internet. Aí nós vamos falar em tendência. As tendências não são mais do que procuras de busca da internet. Eu trabalhei numa empresa de busca de tendências. Então ficavam. Lógico, eu dava mais orientação sobre que produtos estavam sendo usados. E se eram pesquisas que vinham da Holanda, Londres, Espanha, tinham vários fornecedores de imagens. Tá? E analisavam todo esse tipo de imagem. Lógico, tu pega muitas imagens, vão se repetir, e tu consegue estabelecer um padrão de preferência. Ditar tendências e preferências. Mas isso, para quem está criando, é muito confuso. Por isso que eu digo, a tendência, é lógico, teve tendências que ocuparam o mundo totalmente.
tendência tanto na música, por exemplo, os Beatles influenciaram muitos, entende? A própria Art Deco, Art Nouveau influenciou. Eu sou, por exemplo, um influenciado pela Art Nouveau e Art Deco, entende? Mas tu conseguia ter aquele conhecimento da Art Nouveau, da Art Deco e fazer em que tu tenha um estilo próprio. Pode ser Deco, pode ser Nouveau, mas com o teu estilo, entende? Então, é procurar... Eu digo que é procurar conhecimento. Cada vez que tu tem mais conhecimento, tu adquire mais possibilidade e flui melhor todas as coisas, eu acho, entende? Sim, quanto mais amplia a cultura, né, e o acesso, às vezes é um livro, um filme, uma obra de arte, é uma arquitetura, passa ali no centro, prédios maravilhosos, arquitetura maravilhosa, é um detalhe arquitetônico no Santander que te maravilha, são questões que nos afetam diariamente, elas estão aqui para a gente ver o tempo todo. Eu acho que é uma questão mais de observação. Talvez nós perdemos um pouco a capacidade de observar exatamente por isso. Hoje nós temos o mundo ao alcance das nossas mãos e são muitas informações prontas, né? Então, isso é moda, esse é o padrão. Hoje nós temos um outro tipo de influência, que são as redes sociais, onde aparentemente existe uma individualização maior e uma quebra um pouco desses conceitos de moda. Por exemplo, a modelo não precisa ser mais gérrima, mais... Nós temos modelos que são, inclusive, obesas e que, graças às influenciadoras que foram lá, mostraram seus corpos. Não, eu sou uma pessoa natural, eu existo, eu sou assim. Então, você vai quebrando alguns padrões, mas estabelece outros padrões. Sim. Né? Não é algo assim tão democrático quanto pode parecer a princípio, porque estabelece novos padrões de exigência também o tempo todo, se reinventa o tempo todo. E são às vezes perigosos, entende? Por exemplo, como tu dita, por exemplo, conceitos. E esses conceitos são, não digo perigosos, mas são maneiras mais delicadas de te comportar, entende? Então fica difícil de tu trabalhar nesse tipo de coisa. Por exemplo, eu não sei, fazer joias para pessoas. Já me chegaram para mim, eu preciso de joias, por exemplo, masculinas. Eu acho que hoje não existe essa coisa de joia masculinas, entende? Joia é joia. Pode usar quem quiser. Se quer com pedra grande, quer com isso, quer com aquilo, quer homem, quer mulher. Para mim, eu acho que é indiferente. A joia, se tu quiser usar no cabelo, tu usa no cabelo. Nesse sentido, talvez antigamente nós tivéssemos até um pouco mais de democracia nesse sentido. Tinha muito, bastante. Porque os homens, eles usavam atavios tanto quanto as mulheres, né? Sem esse medo. Sim. Né, Sim, era um adorno. O que é masculino, o que é feminino, não é estético, é adorno. Então, inclusive, nós temos na própria história da igreja, né, o uso de joias que hoje seriam consideradas absolutamente femininas, mas que eram adornos importantes e símbolos de poder e de status dentro da própria igreja. Sim. O próprio Vaticano, por exemplo, te apresenta no museu uma série de joias que eram usadas assim. Era mais um adorno. Entende? Então, hoje, a joia foi se tornando uma coisa. Não, aquilo não é adaptado para isso, não é para aquilo. Não. Isso aí são etiquetas que acabaram... Rótulos que acabaram deturpando a situação da própria joia, do uso da joia. Entende? A joia... por exemplo, agora mesmo tu tá com uma joia que é só de um lado, entende? Só numa orelha, então... E que também se transforma num pingente. Para que aquela coisa de ter assim, tem que ter uma joia, uma de um lado, outra do outro, elas são iguais? Não tem o porquê disso, eu acho. Celso, é um prazer enorme conversar contigo, é uma aula de história, como eu disse, avisei no começo, né, que seria, e foi. Então, é uma aula de história, de cultura, afetiva, né? E, principalmente, acho que tu tens a felicidade
né, de trabalhar com algo que tu gostas e com criação e que te dá prazer, ou seja, uma catarse também, né? E acho importante essa questão que tu colocaste da Casa Rui, da memória, né, desse acervo todo que está aí para quem quiser, né, para as universidades de moda, para quem trabalha com moda, e para quem quer contar história também, né, porque faz parte. A moda, eu sempre falo isso sobre o direito, como advogado. O direito ele é dinâmico, né? O direito, ele tenta acompanhar a evolução social. Então, ele é como um corpo pulsante, ele é dinâmico, ele não é algo estanque. E aí a mesma coisa para a joalheria, né? Ela é dinâmica, ela acompanha a evolução social, acompanha os momentos humanos, acompanha a estética, acompanha ideologias, conceitos. E eu gostaria que tu, se tu quiseres deixar algum contato, seja para as tuas aulas, para a própria questão ali da Casa Rui, quem tiver interesse em conhecer o cowork, enfim. Eu hoje estou na antigo, que não é antigo, é sempre o mesmo. Sempre atual. É sempre atual, onde era o ateliê do Rui Spor, que hoje é uma espécie de cowork, tá? Em que a gente loca, tá, peças para eventos, contatos, reuniões, exposições. E na parte térrea eu estou com o meu ateliê, que é um ateliê de joias, execução de joias exclusivas, com um curso de joalheria particular, tá? Com um número limitado de alunos, são no máximo 2 alunos que nunca se encontram, só se quiserem se encontrar eles se encontram. Eu faço sempre um encontro mais depois no final do curso, para verem cada um o seu produto. E estamos ali dispostos também a ter dentro da nossa vitrine artistas, tá? Como temos agora a oportunidade de ter vocês lá, tá? Expondo no ateliê. Isso para nós é de grande importância, porque é um encontro de arte e eu digo o seguinte: a arte ela é uma linha igual a um rio, ela tem que ir andando e as pessoas vão se encontrando e vai aumentando esse limite de águas e elas expandem. Então, expande, tem maior conhecimento sobre a arte. A arte é uma das mais importantes das coisas no mundo para mim. Com certeza. Durante a pandemia não estaríamos atravessando a pandemia da forma como atravessamos se não fosse a arte. Sim, com certeza. Então, queres deixar o teu contato aqui, Celso Anem, do endereço da Casa Rui, para o curso? Tu tens alguma outra forma de te achar? O teu Instagram? O meu Instagram é Dornelles Design, tá? Dornelles Design, e meu WhatsApp é 519843... Não. É 51998436969. Então, quem quiser contato com o Celso, estão aí os contatos dele, mas eu sugiro que vá pessoalmente até a Casa Rui Spor para ver a casa, o acervo, o Celso trabalhando lá e as obras de arte dele que nos fazem sonhar ali na vitrine. E o que é mais bonito, né, com essa abertura aí para outros artistas também. Muito obrigado, Celso. Esse foi o JaCast Podcast.